Martin Luther King, Gandhi, Ayrton Senna, o que essas pessoas tinham em comum? Por que tantas pessoas os admiravam? Fica aí, que é depois da vinheta que eu conto para vocês. Olá, helenos e helenas, eu sou o Társilo Delfim e estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para você. E para você que está chegando agora aqui na Rádio Botafogo, eu peço a você que se inscreva. A gente passou dos 44.800, faltam menos de 200 inscritos para a gente bater a nossa meta de 45 mil inscritos aqui na Rádio Botafogo. Posso contar com a sua ajuda? Clica aí no botãozinho vermelho aí embaixo e se inscreva na Rádio Botafogo e também deixa seu like, porque isso ajuda demais no nosso trabalho aqui, beleza? Na história da humanidade, a gente vai sempre encontrar personalidades que marcaram épocas e personalidades, pessoas, na verdade, que fizeram muita diferença na vida das pessoas e na vida de uma sociedade, de um país. Eu posso citar alguns exemplos aqui, como Winston Churchill na Inglaterra, tem também o Martin Luther King nos Estados Unidos, Angela Davis também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente teve o exemplo do Ayrton Senna também, entre muitas outras personalidades, né? Você tem o Nelson Mandela, você tem o Gandhi, né? Mas o que torna essas pessoas tão especiais? E o mais importante, o que isso tem a ver com o Botafogo, né? Porque a gente está aqui para falar justamente sobre Botafogo, beleza? Eu vou responder logo de cara para vocês. Essas pessoas que eu citei aqui eram grandes líderes. Aí você se pergunta, beleza, são grandes líderes, mas de novo, o que isso tem a ver com o Botafogo? Para começar, para a gente começar a conversar, tá? Eu queria trazer para vocês um raciocínio que é muito comum entre os técnicos de futebol. Na verdade, todo técnico de futebol trabalha com 4 princípios básicos, tá? Que são eles: o princípio tático, o princípio técnico, o princípio físico e o princípio anímico. Está muito claro o que é o técnico, né? O técnico é aquele que se refere à técnica dos jogadores, à questão da individualidade dos jogadores, às capacidades que os jogadores têm de executarem, né, aquelas valências que são extremamente necessárias, principalmente para as posições onde eles jogam. Tático é você conseguir juntar todas essas qualidades a serviço do coletivo, fazer com que a equipe funcione como uma máquina bem azeitadinha. E para que isso também aconteça, é necessário que os jogadores todos estejam em excelentes condições físicas. Do contrário, eles não conseguem fazer com que toda a sua técnica aflore. Mas mais do que isso, né? Quantas vezes vocês já ouviram falar que jogador sem confiança não consegue render? E pior, quando o jogador não tem confiança e ele está ali dentro de campo, quem é que vai cobrá-lo? É o técnico do lado de fora? Ou toda a equipe precisa de um líder dentro de campo? É aí que a gente chega aqui no ponto, né? O Botafogo precisa de liderança dentro de campo. Antes da gente começar a falar das lideranças dentro de campo e o que a gente, e exatamente quais jogadores a gente precisa ver dentro de campo no Botafogo, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre liderança. O que significa essa palavra liderança? É aquele que grita? É aquele que chama atenção? É aquele que puxa outros jogadores pela gola? Afinal de contas, o que é liderança, né? Existe uma diferença muito grande, né, entre liderança, né, e autoritarismo, né? A gente já viu em muitos casos aí nas nossas vidas, a diferença básica, né, digamos aí, é que o autoritário, né, manda e as outras pessoas não têm outra opção senão obedecer. Já o líder, as pessoas seguem. Mas por que as pessoas seguem lideranças? Eu vou trazer para vocês um pensamento aqui de um cara que ele é expert em liderança, na verdade. Ele é um palestrante, ele é muito famoso, tem uma palestra dele no TED Talks, que é uma das mais assistidas na história, e ele se chama Simon Sinek. E ele diz o seguinte: trabalhar duro por algo que não nos importamos se chama estresse. Mas trabalhar duro por algo que amamos se chama paixão. Isso aqui dá pra gente uma pista, né, de onde ele quer chegar. Beleza, palavras muito bonitas,
frase de efeito, parece que é muito simples, né, só você se apaixonar por aquilo que você faz, que todo mundo vai seguir aquilo que você faz. Não é tão simples assim. O Simon Sinek, ele desenvolveu um sistema, na verdade, para tentar explicar, né, de onde brotam as lideranças. Na verdade, liderança não é uma coisa que você nasce com ela. Liderança, segundo ele, inclusive, é uma coisa que você aprende, é uma coisa que você constrói ao longo da vida. Ele desenvolveu um raciocínio que é muito aplicado hoje em dia para muitas empresas no mundo corporativo, é muito aplicado em marketing também, e que ele chama de círculo dourado ou Golden Circle, tá? Que é isso aqui, ó. Na verdade, o Golden Circle, ele se resume a 3 círculos, onde você tem no círculo de fora o que é o what, e no círculo do meio você tem o how, que é o como, e no círculo de dentro você tem o why, que é o porquê, né? Basicamente, toda organização sabe o que faz ou o que deve fazer. Por exemplo, o Botafogo sabe o que faz. O Botafogo é um clube, né, de futebol. O Botafogo SAF, sob John Textor, né, tem que jogar futebol. Como faz isso? Através de uma equipe técnica, através de uma comissão técnica, através dos treinos, isso é o como, né? Através de toda a preparação física, né? De toda a estrutura, na verdade, que deveria cercar todo o departamento de futebol do Botafogo, e tem a questão do porquê. Muitos jogadores vão passar a carreira inteira pulando de um clube para o outro, na verdade nunca vão se identificar muito com o clube, são profissionais, não tem nada de errado com isso, são muito bem pagos, são profissionais dos mais bem pagos do mercado, né? E tá tudo certo, esse não é o problema. Mas o que diferencia, né, um jogador que é líder de um jogador, na verdade, eu não vou chamar de comum, mas de jogadores regulares ou dos demais, né, digamos assim. Basicamente, esse jogador que é líder, ele joga, o princípio desse jogador nasce naquele círculo lá do meio, do porquê. Ele faz o caminho inverso. Por que que ele joga nesse clube? Aí entra como que ele vai jogar por esse clube, né? O porquê é aquilo que o inspira, o que o move, né? Por que que ele joga nesse clube e não no outro? Ele pode optar, inclusive, por jogar nesse clube, como é o caso do Rafael, que optou por jogar no Botafogo com salário menor do que jogar em outros clubes. Por quê? Pelo seu amor ao Botafogo. Entre outros jogadores também, a gente vai encontrar essas características do porquê. Quando você vai do círculo de dentro para o círculo de fora, né, você vai sempre ver uma crescente. Se esse jogador se identifica com o clube, ele tem um motivo, ele tem, digamos assim, um porquê muito forte para jogar por aquele clube, a maneira como ele vai jogar, ou seja, o como, vai fazer muita diferença. Esse cara vai sempre dar algo a mais. Esse cara vai sempre fazer muito a mais em campo do que aquilo que é pedido para ele. Esse cara ele pode estar contundido, mas mesmo assim ele vai tentar ficar o máximo que ele puder dentro de campo para tentar ajudar o máximo possível a equipe. E aí eu pergunto para vocês, qual jogador que vem na sua cabeça quando a gente fala em liderança? Acertou quem falou? Carly. O Botafogo precisa do Carly. O Botafogo precisa da liderança do Carly urgentemente. Vocês podem estar pensando, o Cuesta entrou muito bem na zaga do Botafogo. Concordo. Cuesta é um líder? Sim. Mas a história do Cuesta com o Botafogo é muito recente. Ele acabou de chegar, ele tem empréstimo só até o final do ano e a gente nem sabe se ele vai renovar. Tá? Independente disso, é um baita de um jogador, é líder também, exerce uma questão de liderança, tá? Mas não é a mesma coisa que o Carly. O Marçal, naquela entrevista dele para o podcast do GE, ele tinha deixado muito claro que a primeira coisa que ele identificou no Botafogo foi a falta de uma liderança em campo, os jogadores não se falarem em campo, e foi isso que ele começou a fazer justamente com o Jefinho, e foi isso que justamente fez com que o Jefinho conseguisse melhorar o seu jogo. Foi o Marçal sair do time que a coisa desandou, né? Ali para o Botafogo ficou muito claro isso no jogo contra o Corinthians. Mas existe alguma coisa de mais especial ainda no Carly. Quando o Carly está em campo, todo mundo no entorno dele cresce com seu futebol.
E o Carly já cansou de calar as nossas bocas. O Carly já demonstrou, quando a gente não acreditava mais que ele tinha condições físicas de jogar, ele foi lá e demonstrou pra gente que ele tinha. Tá certo, o Carly não é realmente um dos zagueiros mais velozes. Muita gente questiona se no sistema atual de jogo do Botafogo caberia ainda um jogador como o Carly, se ele não tem mais velocidade para acompanhar ataques muito velozes. Eu sei de tudo isso, está tudo certo, mas a minha opinião, na questão técnica, ele atende muito bem. Na questão tática, mais ainda, né? Porque o senso de colocação dele e a segurança que ele transmite para a zaga, principalmente em bolas aéreas, quando ele está em campo, é muito grande. A questão física dele pode pairar aí, né? Uma dúvida, pode ter um sinalzinho aí de interrogação, mas o Carly em forma física, né, perto do 100% atual dele, ele não tem como ficar fora do time, porque a parte anímica do Carly é fundamental, faz muita diferença. Então, o Carly, né, nessa equipe do Botafogo, hoje, talvez seja uma peça integral, porque é aquilo que a gente não tem visto em campo, que é a presença do líder, o cara que vai chamar a atenção do jogador, que diminuiu o ritmo, que cansou, ele pode, de repente, dar uma cobrada naquele jogador para dar um gás a mais, ele pode orientar outros jogadores com relação ao posicionamento, ele pode acalmar os ânimos na hora que a coisa está apertada, ele pode incendiar os jogadores na hora que você precisa de uma resposta mais forte. Então, o Carly, na minha opinião, é um jogador fundamental. Fica a pergunta, Carly e Cuesta poderiam jogar juntos? Não sei. Na minha opinião, talvez não em todos os jogos, mas é importante demais você ter uma zaga com Carly e Cuesta. Para pensar um pouquinho. Se a gente tem Rafael, Carly, Cuesta e Marçal, a gente teria um quarteto ali atrás na zaga que exerceria muita liderança, cada um com a sua experiência, cada um do seu lado. Muita gente vai ficar questionando a questão física, eu sei disso tudo, estou tentando analisar só a parte anímica. Rafael ainda tem que voltar, ainda tem que readquirir ritmo, tá tudo certo. Tá, eu sei disso. Cuesta e Carly precisam, né, estarem na ponta dos cascos para que eles possam, de alguma forma, jogar juntos. Mas, na minha opinião, e aí eu quero saber a opinião de vocês, deixa a opinião de vocês aí nos comentários também. Na minha opinião, o maior líder que o Botafogo tem hoje no seu elenco é o Carly. E por uma questão muito simples, o porquê do Carly ser o maior líder do Botafogo. Lembra do círculo lá central, do porquê? É isso aí. O Carly tem um motivo muito forte para jogar pelo Botafogo. O Carly tem uma ligação visceral com o Botafogo. O Valentim, filho deles, que vocês viram na imagem aí, é alvinegro fanático. Então o Carly não joga apenas pelo trabalho dele. Ele joga, quando entra em campo, ele joga por uma causa muito maior. Ele joga para um Botafogo cada vez mais forte, porque esse Botafogo cada vez mais forte faz o filho dele, talvez, muito mais feliz. Tá bom? Então, concorda? Discorda? Deixa sua opinião aí nos comentários para mim. Eu quero saber qual seria a sua zaga perfeita. Você acha que realmente o Carly é a liderança que está faltando em campo? Você acha que Carly e Cuesta conseguem jogar juntos? Você acha que uma defesa composta por Rafael, Carly, Cuesta e Marçal ficaria legal, né? Daria certo no Botafogo? Se não, qual seria a sua zaga ideal, tá? E eu volto a qualquer momento com mais um RB em minutos. E eu peço a vocês que ainda não se inscreveram, se inscreva aí e deixa seu like se você gostou do vídeo. A gente volta a qualquer momento com mais alguns minutos de RB. Um grande abraço e fui!